Quarta parte. Dançarinos em um mar de bruma. Estou ficando muito cansado. 26. Vena estava deitada em sua cama na loja de Trevo, sentindo a cabeça latejar. Felizmente, a dor estava diminuindo. Ainda podia se lembrar de como acordara naquela primeira manhã terrível. A dor era tão forte que mal conseguia pensar, muito menos se mexer. Não sabia como Kelsier conseguia seguir em frente, liderando o resto do exército até um local seguro. Já fazia mais de 2 semanas. 15 dias inteiros, e a cabeça dela ainda doía. Kelsier tinha lhe dito que era bom para ela, que precisava praticar o recurso do Peltry, treinando seu corpo para funcionar além do que se imaginava possível. Apesar do que ele lhe dissera, no entanto, Ven duvidava que alguma coisa que doesse tanto pudesse de algum modo ser bom para ela. É claro, podia vir a ser uma habilidade bem útil. Ela conseguia reconhecer isso, agora que sua cabeça não latejava tanto. Kelsier e ela tinham sido capazes de chegar ao campo de batalha em um único dia. A viagem de volta durara 2 semanas. Vin levantou-se, espreguiçando-se, cansada. Haviam chegado a menos de um dia. Kelsier provavelmente ficara acordado metade da noite, explicando os acontecimentos para os outros membros da gangue. Ven, no entanto, ficara feliz em ir diretamente para a cama. As noites que passara dormindo na terra dura fizeram perceber que uma cama confortável era um luxo com o qual começara a se acostumar. Bocejou, esfregou as têmporas novamente, vestiu um hobby e foi para o banheiro. Ficou feliz em ver que os aprendizes de Trevo haviam se lembrado de preparar seu banho. Trancou a porta, tirou a roupa e entrou na água morna e levemente perfumada. Realmente, tinha pensado em algum momento que aqueles odores eram desagradáveis? O cheiro a tornava menos desapercebida, é verdade, mas parecia um preço muito baixo a se pagar para se livrar da sujeira e do lodo que se acumularam durante a viagem. Ainda achava o cabelo comprido um incômodo, no entanto. Ela o lavou e o desembaraçou, perguntando-se como as mulheres da corte conseguiam manter aqueles cabelos que chegavam até a cintura. Quanto tempo passavam sob os cuidados de uma criada, penteando-os e arrumando-os. Os cabelos de Ven não chegavam nem aos seus ombros e já aborrecia deixá-los tão comprido. Eles voavam e acertavam seu rosto quando saltava, sem mencionar que proporcionavam algo que seus inimigos podiam agarrar. Assim que terminou o banho, voltou para o quarto, vestiu algo parecido e desceu as escadas. Os aprendizes trabalhavam na oficina, e as criadas trabalhavam no andar de cima, mas a cozinha estava tranquila. Trevo, Doxon, Ham e Brisa estavam tomando o desejum. Levantaram as cabeças quando Vena entrou. O que foi? Ela disse, rabugenta, parando na porta. O banho havia aliviado um pouco a dor de cabeça, mas sua nuca ainda latejava de leve. E os 4 homens trocaram olhares. Ham falou primeiro. Estávamos discutindo o status do plano, agora que nosso empregador e nosso exército se foram. Breeze ergueu uma sobrancelha. Status? É um jeito interessante de colocar a questão, Hammond. Eu teria dito inviabilidade em vez disso. Trevo grunhiu, assentindo, e os 4 voltaram-se para ela, aparentemente esperando para ver sua reação. Por que se incomodou tanto com o que eu acho? Ela pensou, entrando na cozinha e pegando uma cadeira. Quer algo para comer? Doxon perguntou, levantando-se. As criadas de Trevo prepararam alguns rocamboles na baía para nós. Cerveja? Cerveja, Ven disse. Doxon se deteve. Não é nem meio-dia. Cerveja, agora, por favor. Inclinou-se para a frente, dobrando os braços na mesa e descansando a cabeça sobre eles. Ham teve coragem de dar uma gargalhada. Ressaca de Peltry? Ven assentiu. Vai passar, ele assegurou. Se eu não morrer antes, ela resmungou. Ham gargalhou de novo, mas a frivolidade pareceu forçada. Dox entregou-lhe uma caneca e se sentou, olhando para os outros. Então, Ven, o que você acha? Não sei, ela disse, com um suspiro. O exército estava bem no centro de tudo, certo? Brisa, Ham e Eden passaram todo o tempo recrutando. Doxon e Renault trabalharam nos suprimentos. Agora que os soldados se foram, bem, isso nos deixa com o trabalho de March no ministério e os ataques de Kel contra a nobreza. E nada disso são coisas para as quais precisamos de nós. Para as quais precisam de nós. A gangue está redundante. A sala ficou em silêncio.
Ela tem um jeito deprimentemente brusco de expressar a coisa toda, Dawson comentou. Ressaca de Peltry causa isso, Ham observou. Quando você voltou falando nisso? Quando você voltou falando nisso? Vin perguntou. Na noite passada, depois que você foi dormir, Ham disse. A guarnição mandou soldados temporários de volta mais cedo para que não tivessem que nos pagar. Ainda estão lá? Então? Dawson perguntou. Ham assentiu, caçando o resto do nosso exército. A guarnição de Luthadel liderou as tropas de Valtrow, que estavam bem maltratadas pela batalha. A maior parte das tropas de Luthadel vai ficar fora por um tempo, ainda procurando rebeldes. Aparentemente, vários grupos grandes se separaram do nosso exército principal e fugiram antes que a batalha começasse. A conversa caiu em silêncio, mais uma vez. Vin bebeu sua cerveja, mais para dar coragem do que por acreditar que isso faria se sentir melhor. Alguns minutos mais tarde, passos soaram nas escadas. Kaiser entrou na cozinha. Bom dia para todos, disse com uma animação costumeira. Rocamboles da Bahia de novo, pelo que vejo. Trevo, você realmente precisa contratar criadas mais criativas. Apesar do comentário, agarrou um rocambole cilíndrico e deu uma grande mordida, então sorriu agradavelmente antes de pegar algo para beber. A gangue permaneceu em silêncio. Os homens trocavam olhares. Kaiser ficou em pé, apoiado no armário, enquanto comia. Kel, temos que conversar, Dawson finalmente disse. O exército se foi. Sim, Kaiser disse, entre dentadas. Eu percebi. O trabalho está acabado, Kaiser, Brisa disse. Foi uma boa tentativa, mas fracassamos. Kaiser deteve-se, franziu o senho, abaixando o rocambole. Fracassamos? O que o faz dizer isso? O exército se foi, Kel. Ham repetiu. O exército era apenas uma peça dos nossos planos. Tivemos um contratempo, é verdade, mas dificilmente estamos acabados. Ah, pelo amor do senhor soberano, homem, Brisa disse. Como pode ficar aí parado, tão animado? Nossos homens estão mortos. Não se importa com isso? Eu me importo, Brisa, Kaiser disse, em um tom sério. Mas o que está feito está feito. Temos que continuar. Exatamente, Brisa disse. Deixar para lá esse seu trabalho insano. É hora de desistir. Sei que não gosta disso, mas é a pura verdade. Kaiser colocou o seu prato no balcão. Não me abrande, Brisa. Jamais me abrande. Brisa deteve-se, levemente boquiaberto. Tudo bem, disse por fim. Não usarei a lamancia, só usarei a verdade. Sabe o que acho? Acho que nunca pretendeu pegar aquele Action. Acho que nos usou. Você nos prometeu riquezas para que nos juntássemos a você, mas nunca teve a intenção de nos tornar ricos. Isso tudo é pelo seu ego, para se tornar líder de gangue mais famoso que jamais existiu. É por isso que andou espalhando todos esses rumores, fazendo todo esse recrutamento. Você já conhece a riqueza, agora quer se tornar uma lenda. Brisa ficou em silêncio, sustentando um olhar duro. Kaiser ficou parado, com os braços cruzados, olhando para a gangue. Vários desviaram o olhar. Seus olhos envergonhados provavam que tinham pensado o mesmo que Brisa. Vin era um deles. O silêncio persistiu, todos esperando uma refutação. Passos soaram na escada novamente, e Fantasma irrompeu cozinha dentro. Desejosos que se importam de pé para ver? Uma reunião na Praça da Fonte. Kaiser não pareceu surpreso com o anúncio do rapaz. Uma reunião na Praça da Fonte? Ham disse, lentamente. Isso significa... Vamos, Kaiser falou, endireitando o corpo. Temos que ver. Prefiro não fazer isso, Kel, Ham falou. Evito essas coisas por um motivo. Kaiser o ignorou. Colocou-se na frente do grupo. Todos, inclusive Brisa, estavam vestidos com roupas e capas comuns de ska. Uma leve chuva de cinzas havia começado, e flocos descuidados caíam do céu, como folhas caindo de uma árvore invisível. Montes de ska ocupavam a rua, a maior parte deles trabalhadores de fábricas ou moinhos. Ven só conhecia um motivo pelo qual os trabalhadores eram liberados e enviados para se reunir na praça central da cidade: execuções. Nunca assistira a nenhuma. Supostamente, todos os homens da cidade, ska ou nobres, deviam assistir às cerimônias de execução, mas gangues de ladrões sabiam como permanecer escondidas. Sinos tocavam ao longe, anunciando o evento, e obrigadores vigiavam nas laterais das ruas. Eles estavam nas fábricas, nos moinhos e nas casas aleatoriamente, procurando por quem desobedecesse ao chamado, castigando-os com a morte. Reunir essa quantidade imensa de gente era um enorme empreendimento, mas desse modo, coisas como essa simplesmente funcionavam para provar quão poderoso o Senhor Soberano era.
As ruas estavam ficando cada vez mais abarrotadas, enquanto a gangue de Ven se aproximava da Praça da Fonte. Os telhados dos edifícios estavam lotados, e as pessoas enchiam as ruas empurrando para a frente. Não é possível que caibam todos. Lauderdale não era como a maior parte das outras cidades. Sua população era enorme. Mesmo que somente os homens estivessem presentes, não havia como todo mundo conseguir ver as execuções. Mesmo assim, eles vinham. Uns porque era exigido, outros porque não tinham que trabalhar enquanto assistiam, e outros ainda, vendo suspeitava, porque tinham a mesma curiosidade mórbida que todos os homens possuíam. Conforme a multidão aumentava, Kelsier, Dodson e Ham começaram a abrir caminho para a gangue entre os curiosos. Alguns Ska expressavam ressentimento, embora muitos tivessem olhares opacos e complacentes. Alguns pareciam surpresos, até mesmo entusiasmados, quando viram Kelsier, embora suas cicatrizes não estivessem à vista. Esses abriam caminho ansiosamente. Depois de um tempo, a gangue chegou até a fila de edifícios que rodeava a praça. Kelsier escolheu um, apontando com um movimento de cabeça, e Dodson avançou. O homem na porta tentou barrar sua entrada, mas Dodson apontou para o telhado, sacudindo sua bolsa de moedas sugestivamente. Alguns minutos mais tarde, a gangue tinha o telhado inteiro para si. Por favor, Trevo, nos esfumasse, Kelsier disse, em voz baixa. O deformado artesão assentiu, tornando o grupo invisível para os sentidos alomânticos do bronze. Ven aproximou-se da beirada do telhado, agachando-se e colocando as mãos no pequeno beiral de pele enquanto perscrutava a praça abaixo. Tantas pessoas. Você viveu toda a sua vida em cidades, Ven, Ham disse, parado perto dela. Certamente já viu multidões antes. Sim, mas como podia explicar? A massa compactada e instável não se parecia com nada que havia visto. Era enorme, quase sem fim, seu rastro enchendo todas as ruas que levavam até a praça central. Os Ska estavam tão comprimidos, que ela se perguntava como tinham espaço para respirar. Os nobres estavam no centro da praça, separados dos Ska por soldados. Estavam perto do pátio da fonte central, que se erguia a cerca de 1,5 metros do resto da praça. Alguém construir assentos para a nobreza, e ali estavam, como se fossem assistir a um espetáculo ou uma corrida de cavalos. Muitos tinham criados, segurando guarda-sóis contra as cinzas, mas a chuva era fraca o bastante para que alguns simplesmente a ignorassem. Parados, ao lado dos nobres, estavam os obrigadores, os comuns, com túnicas cinzas, os inquisidores de negro. Vena estremeceu. Havia 8 inquisidores, suas formas esguias destacando-se uma cabeça acima dos obrigadores. Mas não era só a altura que separava as criaturas sombrias de seus primos. Havia um ar de postura diferente nos inquisidores de aço. Ven se virou, começando a estudar os obrigadores comuns. A maioria usava suas túnicas administrativas com orgulho. Quanto mais alta a posição, mais elegante era a túnica. Ven apertou os olhos, queimando estanho, e reconheceu um rosto moderadamente familiar. Ali, ela disse, apontando. Aquele é meu pai. Kelsier animou-se. Onde? Na frente dos obrigadores, Ven falou. O mais baixo, com a túnica com a estola dourada. Kelsier ficou em silêncio. Aquele é o seu pai? Ele finalmente perguntou. Quem? Dodson perguntou, apertando os olhos. Não consigo ver os rostos deles. Tevidian, Kelsier disse. O sumo prelado? Dodson perguntou, chocado. O quê? Ven perguntou. Quem é esse? Brisa gargalhou. O sumo prelado é o líder do ministério, minha querida. É o mais importante dos obrigadores do senhor soberano. Tecnicamente, tem uma posição mais alta até do que os inquisidores. Ven sentiu-se estupefata. O sumo prelado, Dodson murmurou, balançando a cabeça. Isso fica cada vez melhor. Olhem, Fantasma disse de repente, apontando. A multidão de Ska começou a se agitar. Ven presumiu que estavam compactados demais para se moverem, mas aparentemente estava errada. As pessoas começaram a retroceder, abrindo um largo corredor que levava até a plataforma central. O que os faria? Então ela sentiu. O entorpecimento opressor, como um enorme cobertor apertado, deixando-a sem ar, roubando sua vontade. Imediatamente queimou o cobre. Mesmo assim, como antes, jurava que podia sentir o senhor soberano abrandando, apesar do seu metal. Sentiu-o aproximar-se.
tentando fazê-la perder toda a vontade, todo o desejo, toda a força da emoção. Ele está vindo, o fantasma sussurrou, agachado ao lado dela. Uma carruagem negra, puxada por dois enormes garanhões brancos, surgiu de uma rua lateral, percorreu o corredor entre os Ska, movendo-se com uma sensação de inevitabilidade. Ben viu várias pessoas serem feridas durante a sua passagem e suspeitou que, se alguém caísse no caminho da carruagem, o veículo nem ao menos reduziria a velocidade enquanto esmagava a pessoa até a morte. Os Ska se apertaram um pouco mais enquanto o Senhor Soberano chegava. Uma onda visível percorreu a multidão. A postura das pessoas foi ficando caída, enquanto sentiam seu abrandamento poderoso. O som dos sussurros e conversas ao fundo se apagou, e um silêncio sobrenatural se apoderou da imensa praça. Ele é tão poderoso, Brisa disse. Mesmo no meu melhor dia, só consigo aplacar uns 200 homens. Deve ter dezenas de milhares aqui. Fantasma olhou por cima do pequeno peitoral do telhado. Isso me faz querer cair. Só me deixar. Então se deteve, sacudiu a cabeça como se despertasse. Ven franziu o senho. Algo parecia diferente. Tentou apagar seu cobre e percebeu que não podia mais sentir o abrandamento do Senhor Soberano. O sentimento horrível o sentimento de horrível depressão, a carência e o vazio havia desaparecido estranhamente. Fantasma levantou a cabeça e o resto da gangue se endireitou um pouco. Ven olhou ao redor. Os Ska lá embaixo não pareciam ter mudado. No entanto, seus olhos encontraram Kelsier. O líder da gangue estava parado ereto, encarando resolutamente a carruagem que se aproximava, com uma expressão de concentração no rosto. Ele está tumultuando nossas emoções, Ven percebeu. Está contra-atacando o poder do Senhor Soberano. Era obviamente uma luta para Kelsier proteger até mesmo seu pequeno grupo. Breeze está certo, Ven pensou. Como podemos lutar contra algo assim? O Senhor Soberano está abrandando centenas de milhares de pessoas de uma vez. Mas Kelsier continuou se esforçando. Só por acaso, Ven acendeu seu cobre. Então queimou o zinco e tentou ajudar Kelsier, tumultuando as emoções daqueles ao seu redor. Era como se estivesse empurrando uma parede imensa e imóvel. Mesmo assim, deve ter ajudado, pois Kelsier relaxou levemente e lhe lançou um olhar de agradecimento. Olhe, Dodgson disse, provavelmente inconsciente da batalha invisível que ocorria ao redor dele. As carroças dos prisioneiros, apontou para um grupo de 10 grandes carroças com grades que passava pelo corredor atrás do Senhor Soberano. Reconhece algum deles? Ham disse, inclinando-se para a frente. Não uso o que vê. Fantasma disse, parecendo inquieto. Tio, está queimando de verdade, certo? Sim, meu cobre está aceso. Trevo disse, de mau humor. Está em segurança. De qualquer modo, estamos longe o suficiente do Senhor Soberano para que não faça diferença. A praça é enorme. Fantasma sentiu, e obviamente começou a queimar estanho. Um momento depois, negou com a cabeça. Não reconheço ninguém. Não esteve em muitos dos recrutamentos, no entanto, Fantasma. Ham o comentou, apertando os olhos. Verdade, Fantasma respondeu. Embora seu sotaque permanecesse, estava claramente fazendo esforço para não falar em seu dialeto. Kelsier aproximou-se da beirada, fazendo sombra nos olhos com uma mão. Posso ver os prisioneiros. Não reconheço nenhum dos rostos. Não são soldados cativos. Quem então? Ham perguntou. A maioria mulheres e crianças, parece. Kelsier respondeu. As famílias dos soldados? Ham perguntou. Horrorizado. Kelsier negou com a cabeça. Duvido. Não teriam tido tempo de identificar os Ska mortos. Ham franziu o senho, parecendo confuso. Pessoas aleatórias, Hammond, Brisa falou com um suspiro silencioso. Exemplos. Execuções ao acaso a fim de punir os Ska por abrigar rebeldes. Não, tampouco isso, Kelsier disse. Duvido que o Senhor Soberano sequer saiba ou se importe que a maior parte daqueles homens foi recrutada aqui em Luthadel. Provavelmente, só presume que foi outra rebelião do campo. Isso é um jeito de fazer todos se lembrarem de quem está no controle. A carruagem do Senhor Soberano subiu por uma plataforma até o pátio central. O ameaçador veículo parou bem no meio da praça, mas o Senhor Soberano permaneceu lá dentro. As carroças dos prisioneiros estacionaram e um grupo de obrigadores e soldados começou a descarregá-las. A cinza negra continuava caindo quando o primeiro grupo de prisioneiros, a maioria se debatendo debilmente, foi arrastado até a plataforma elevada central.
Um inquisidor dirigiu os trabalhos, indicando que os prisioneiros fossem reunidos ao lado de cada uma das 4 fontes, em forma de bacia da plataforma. 4 prisioneiros foram obrigados a ficar de joelhos, um ao lado de cada homem, e 4 inquisidores levantaram machados de obsidiana. Os 4 machados caíram e as 4 cabeças rolaram. Os corpos, ainda presos pelos soldados, foram mantidos até esvaziarem seu sangue nas bacias das fontes. As fontes começaram a cintilar, vermelhas, enquanto jorravam no ar. Os soldados jogaram os corpos de lado e trouxeram mais 4 pessoas. O fantasma afastou o olhar, enojado. Por quê? Por que Kaiser não faz alguma coisa? Salvar eles, quero dizer. Não seja tolo, Ven falou. Há 8 inquisidores lá embaixo, sem mencionar o Senhor Soberano em pessoa. Kaiser seria um idiota em tentar fazer alguma coisa. Embora eu não ficaria surpresa se ele estivesse pensando nisso, ela pensou, lembrando-se de quando Kaiser estava prestes a enfrentar um exército inteiro sozinho. Olhou para o lado. Parecia que Kaiser estava se forçando a ficar para trás, as mãos segurando a chaminé ao seu lado, com tanta força que os nós dos dedos estavam esbranquiçados, para não ser correndo e impedir as execuções. Fantasma cambaleou até a outra parte do telhado, onde pôde vomitar sem derramar bílis nas pessoas abaixo. Ham gemeu levemente, e até Trevo parecia entristecido. Dawson observava a cena solenemente, como se testemunhar mortes fosse uma espécie de vigília. Brisa apenas balançava a cabeça. Kaiser, no entanto... Kaiser estava irado, o rosto vermelho, os músculos tensos, os olhos queimando. Mais 4 mortes, uma delas, uma criança. Isso, Kaiser falou zangado, acenando com a mão na direção da praça central. Isso é nosso inimigo. Não há quartel, não há volta atrás. Isso não é um trabalho simples que pode ser descartado quando nos deparamos com contratempos inesperados. Mais 4 mortes. Olhem para eles, Kaiser exigiu, apontando para os parcos cheios de nobres. A maior parte deles parecia entediada. Alguns até pareciam estar se divertindo, virando-se e brincando uns com os outros enquanto as decapitações prosseguiam. Se que me questionam, Kaiser disse, voltando-se para a gangue. Acham que sou duro demais com a nobreza. Acham que gosto demais de matá-los. Mas honestamente, podem ver aqueles homens rindo e me dizer que não merecem morrer pela minha espada? Só faço justiça. Mais 4 homens. Ben vasculhou os palcos com olhos amplificados pelo estranho. Encontrou Welland sentado entre o grupo de jovens. Nenhum deles estava rindo. E não eram os únicos. É verdade, muitos dos nobres faziam graça com a experiência. Mas havia uma minoria que parecia horrorizada. Kaiser prosseguiu. Brisa, você me perguntou sobre o Action. Serei honesto, nunca foi meu objetivo. Reuni essa gangue porque queria mudar as coisas. Vamos nos apoderar do Action. Precisamos dele para apoiar o novo governo. Mas este trabalho não é para me tornar, ou nenhum de vocês, rico. E Adam está morto. Ele era nosso pretexto, para que pudéssemos fazer algo bom, enquanto fingíamos ser só ladrões. Agora que ele se foi, vocês podem desistir se quiserem. Desistam, mas isso não vai mudar nada. A luta vai continuar. Homens ainda vão morrer. Vocês só estarão ignorando isso. Mais 4 mortes. É tempo de acabar com essa farsa, Kaiser. Kaiser disse, encarando um de cada vez. Se vamos fazer isso agora, temos que ser sinceros e leais conosco. Temos que admitir que não é por dinheiro. É para deter isso, apontou para o pátio, com as fontes vermelhas, um sinal visível de morte para os milhares de Ska que estavam longe demais para ver o que estava acontecendo. Pretendo continuar minha luta, Kaiser disse, em voz baixa. Percebo que alguns de vocês questionam a minha liderança. Acham que estou me promovendo entre os Ska. Sussurram que estou me transformando em outro senhor soberano. Acham que meu ego é mais importante para mim do que derrubar o império. Parou de falar, e Ven viu culpa nos olhos de Dawson e dos outros. Fantasma se juntou novamente ao grupo. Ainda parecia um pouco enojado. Mais 4 mortes. Estão errados, Kaiser disse, em voz baixa. Tem que confiar em mim. Vocês me deram sua confiança quando começamos esse plano, apesar do quão perigosas as coisas pareciam. Ainda preciso dessa confiança. Não importa como as coisas pareçam, não importa quão terríveis sejam as perspectivas, temos que continuar lutando. Mais 4 mortes.
O grupo lentamente se voltou na direção de Kelsier. Resistir à pressão do Senhor Soberano sobre suas emoções já não parecia tão difícil para Kelsier, embora Ven tivesse deixado que seus ímpetos se apagassem. Talvez ele possa fazer isso, Ven pensou. Se alguma vez existir um homem capaz de derrotar o Senhor Soberano, esse homem seria Kelsier. Não escolhi vocês pela competência, Kelsier falou, embora certamente sejam habilidosos. Escolhi cada um de vocês especificamente porque sei que são homens de consciência. Ham, Brisa, Dox, Trevo. São homens com fama de honestidade, mesmo de caridade. Sabia que se esse plano tivesse êxito, eu precisaria de homens que realmente se importam. Não, Brisa, isso não é por causa do dinheiro ou glória. Isso é por causa de uma guerra que temos lutado por 1000 anos, uma guerra que pretendo terminar. Podem ir, se quiserem. Sabem que eu os deixarei partir, sem perguntas ou exigências, se desejarem. No entanto, disse, o olhar ficando duro. Se ficarem, tem que prometer que vão parar de questionar minha autoridade. Podem expressar preocupações sobre o trabalho em si, mas não existirão mais reuniões sussurradas sobre minha liderança. Se ficarem, vão me seguir. Entendido? Um por um, ele encarou os membros da gangue. Cada um deles assentiu. Não acho que realmente questionamos você, Kel, Dawson disse. Só estávamos preocupados. E acho que com razão. O exército era grande parte do nosso plano. Kelsier acenou com a cabeça, em direção ao norte, para os portões principais da cidade. O que vê ao longe? Dox. Os portões da cidade. E o que está diferente neles agora? Dawson deu de ombros. Nada fora do normal. Estão com um pouco de falta de pessoas, mas... Por quê? Kelsier o interrompeu. Porque estão com falta de pessoal? Dawson se deteve. Porque a guarnição se foi? Exatamente, Kelsier concordou. Ham diz que a guarnição pode ficar fora, perseguindo os remanescentes do nosso exército por meses, e só cerca de 10% dos homens ficaram para trás. Faz sentido. Deter os rebeldes é o tipo de coisa para o qual a guarnição foi criada. Luthadel ficaria exposta, mas ninguém jamais atacou Luthadel. Ninguém jamais faria isso. Um entendimento silencioso atravessou os membros da gangue. Parte do nosso plano para tomar a cidade se cumpriu. Kelsier prosseguiu. Tiramos a guarnição de Luthadel. O custo foi maior do que pensávamos, muito maior do que deveria ter sido. Eu desejaria, pelos deuses esquecidos, que esses garotos não tivessem morrido. Infelizmente, não podemos mudar isso agora. Só podemos aproveitar a oportunidade que isso nos deu. O plano ainda está de pé. A principal força pacificadora da cidade se foi. Se a guerra entre as casas começar, o Senhor Soberano terá dificuldades para detê-la, presumindo que queira. Por alguma razão, ele tende a se afastar e a deixar que a nobreza lute entre si a cada 100 anos ou menos. A cada 100 anos mais ou menos. Talvez pense que deixá-los pular uns nas gargantas dos outros os mantenham longe da própria garganta. Mas, e se a guarnição voltar? Ham perguntou. Se eu estiver certo, Kelsier disse, o Senhor Soberano os manterá perseguindo os sobreviventes do nosso exército por vários meses, dando à nobreza a oportunidade de soltar um pouco da pressão. Só que vai se encontrar com um pouco mais do que se esperava. Quando a guerra entre as casas começar, vamos usar o caos para tomar o palácio. Com que exército, meu caro? Brisa perguntou. Ainda temos alguns soldados, Kelsier lembrou. Além disso, temos tempo para recrutar mais. Teremos que ser cuidadosos. Não podemos usar as cavernas. Então, teremos que esconder nossas tropas na cidade. Isso provavelmente vai significar números menores. Contudo, isso não será um problema. Vocês verão, a guarnição vai voltar cedo ou tarde. Os membros do grupo trocaram olhares enquanto as execuções prosseguiam lá embaixo. Vina estava sentada em silêncio, tentando decidir o que Kelsier queria dizer com aquela declaração. Exatamente, Kel, Ham disse lentamente. A guarnição vai voltar, e não teremos um exército grande o bastante para lutar contra ela. Mas teremos o tesouro do Senhor Soberano. Kelsier disse, sorrindo, o que sempre fala sobre essas guarnições, Ham. O Brutamonte se deteve, então sorriu também. Que são mercenários. Tomar o dinheiro do Senhor Soberano, Kelsier falou, significa tomar seu exército também. Isso ainda pode dar certo, cavalheiros. Ainda podemos fazer dar certo. A gangue pareceu ficar mais confiante. Ven, no entanto, voltou os olhos na direção da praça. As fontes estavam tão vermelhas que pareciam completamente cheias de sangue. Acima de tudo, o Senhor Soberano observava, de dentro de sua carruagem negra. As janelas estavam abertas e,
Quão estranho! Vin mal pôde ver uma silhueta sentada no interior do veículo. Esse é o nosso inimigo verdadeiro, ela pensou. Não a guarnição desaparecida, nem os inquisidores com seus machados. Aquele homem, o do livro de viagens. Temos que encontrar um jeito de derrubá-lo, ou tudo mais que fizermos será inútil. Creio que finalmente descobri por que Rashek se ressente tanto de mim. Ele não crê que um forasteiro como eu, um estrangeiro, possa ser o herói das eras. Crê que, de algum modo, enganei os filósofos que uso as marcas do herói injustamente. Segundo Rashek, só um Terrizano de puro sangue poderia ter sido escolhido como herói. Estranhamente, me sinto cada vez mais determinado por causa de seu ódio. Preciso provar a ele que posso realizar essa tarefa.